aqui a mais uma aula, né? Isso. Agora sim iniciamos mais uma aula. Boa tarde a todos. Muito obrigado aí pela presença de vocês. Estamos aí chegando aos minutos finais, né? Aos últimos dias de aula do nosso semestre, né? Daqui para frente a gente vai ter, vou passar, eu acho que na próxima semana, para entrega na outra, uma atividade, mais uma atividade avaliativa para vocês, né? Depois uma atividade final e contemplando o conteúdo, né? Contemplando aqui o nosso conteúdo do bimestre e a gente encerra aí o nosso bimestre no final de junho, né? Já estamos aí na segunda quinzena de maio, entra junho. Junho é para a gente fazer as avaliações que têm de serem feitas e encerrar o conteúdo. Então, estamos bem próximo do final, tá bom? Hoje nós vamos encerrar o assunto sobre contrato social, vamos falar de alterações do contrato social, né? E daí a gente encerra esse assunto e passamos para matéria nova, né, na semana que vem, né, na próxima semana. Tá bom, pessoal? Então, vamos compartilhar nossa tela, como é praxe, né? Lembrando aí que este material já está disponível para vocês há 2 aulas atrás, né? Quem está chegando agora, pulando de paraquedas, eu peço a gentileza que volte 2 aulas atrás, senão não vai entender aí o que está na nossa janelinha aí sobre a alteração do contrato social. Então, basicamente, a gente já falou sobre o que é um contrato social, como que ele é formado, qual a teoria do contrato social, os requisitos, né, de existência, de validade, né, como que o contrato social produz eficácia, tudo isso a gente já viu, essa parte genérica, e agora a gente vai ver as alterações possíveis, né? Uma vez registrado o contrato social, a gente pode alterar? E se sim, como que são feitas essas alterações, né? Então, nós vamos aí verificar como são feitas, né? Então, a princípio, a alteração ela pode ser feita a qualquer tempo, tá? Ela pode ser feita, eu posso registrar hoje e amanhã eu fazer uma alteração, é só eu redigir a alteração e, levar na junta comercial para ela registrar a alteração. Esse contrato social que eu mandei para vocês aí, há 2 aulas atrás, que foi um modelinho, inclusive é um modelo de proposta de alteração, né? É um contrato social que já existia e dali estava sendo pedida a alteração a retirada de um dos sócios e também a mudança de endereço. Então, essas alterações elas podem ser feitas a qualquer tempo, todo e qualquer, tá? Só que eu tenho alterações específicas no contrato social que mexem ali com a própria existência da empresa, né? Com a própria atividade da empresa. Então, a primeira delas, como vocês veem aí na tela, é a transformação. O que acontece quando acontece a transformação? Imaginamos que, eventualmente, a empresa trabalha no segmento no ramo alimentício ali, né? Ela trabalha ali no ramo alimentício durante um tempo e vê que aquilo não é exatamente o que ela gostaria de fazer, vê, talvez o mercado não esteja tão aquecido naquele ramo, não deu muito certo, está com certos problemas financeiros, e daí ela vê uma oportunidade, né, de investimento em outro ramo, no ramo imobiliário, por exemplo, nada a ver, né? Então, o que acontece? Para você aproveitar o mesmo contrato social, a mesma sociedade, aproveitar as mesmas condições societárias, é possível, não é comum, tá? Não é comum isso ser feito, mas é possível você alterar o seu contrato por meio da transformação.
você transforma o modelo societário da sua empresa, né? Você está trabalhando num ramo empresarial e daí você decide trabalhar em outro. Mas não dá, né? Um contrato social que fala de um restaurante, não dá para ele se tornar uma imobiliária. Então, você acaba transformando, né? E isso independe da dissolução da sociedade, né? A sociedade não precisa ser dissolvida, não precisa deixar de existir. Você mantém, você aproveita o que você já tem e só transforma aquilo, só muda aquilo que é necessário. Então, é necessário mudar ali o Cadastro Nacional da Atividade Empresarial, né? Que é o CNAE, tem que mudar. E o objeto social. O objeto social completamente é diferente, tá? É necessário que todos os sócios concordem, tá? É necessário que todos os sócios concordem. Mas, se no próprio contrato social original tiver previsão em contrário, ou seja, se tiver uma previsão no contrato social que as alterações podem ser realizadas sem a concordância de todos os sócios, ou só por meio da vontade do sócio majoritário, se tiver algo nesse sentido, aí não precisa da concordância de todos. Agora, se no contrato original não tiver nada sobre essa questão de concordância dos sócios em relação a eventuais alterações, então a lei diz que quando se vai fazer a transformação, precisa necessariamente que todos os sócios concordem, né, manifestem a sua vontade com aquela transformação, tá? Aí vocês me perguntam, tá, eu vou transformar a empresa, eu não tô, é uma empresa, um restaurante, eu vou transformar porque realmente eu não estou tendo lucro, está sendo difícil, e eu tenho algumas dívidas ali, eu devo alguns fornecedores, né? E daí eu mudo a minha empresa, como é que esse fornecedor vai me cobrar depois? A transformação não modifica nem prejudica o direito dos credores. Então, aqueles para quem a sociedade deve, independente dela ser transformada ou não, vai continuar devendo. E daí você é muito simples, você vai na Jusces, pega cópia do contrato social, vê que foi feita alteração, mas que continua sendo a mesma sociedade. Só mudou o objeto social, mudou o ramo de trabalho daquela empresa, mas continua sendo a mesma empresa, as mesmas pessoas, a mesma empresa. Então, isso é muito fácil de se comprovar, tá? Então, é importante que aquele que venha a transformar a sua empresa para fugir de dívidas, é importante que ele saiba que esse não é o meio, tá? Porque o direito de terceiros, de credores, não vai ser prejudicado por nenhuma alteração contratual. Tá bom? Próxima. Eu posso fazer a cisão da minha empresa, tá? Que é o quê? Geralmente isso acontece quando a empresa está com problemas financeiros. Então, cindir é dividir, é repartir, é cortar. Isso é cindir, né? Então, a cisão da empresa é eu dividir a minha empresa em parcelas, né? Eu vou dividir ela em duas, em três, em quatro, enfim. Eu posso dividir ela em várias partes e deixar de existir aquela empresa principal, ou eu posso manter um pedaço da empresa principal e dividir o resto, né? Divido o resto e entrego, né? Cedo para outra empresa, para outra pessoa jurídica, tá? Então, eu posso deixar de existir por completo a empresa que vai ser cindida, né? Então ela divide em várias parcelas, vende para várias outras empresas e deixa de existir. Ou ela pode ficar com uma parte da empresa e dividir a outra parte em várias outras, ou em uma só, tanto faz, tá? Não interessa em quantas parcelas essa empresa será dividida. O que interessa é saber que a cisão ela pode ser dividida em duas ou mais partes, permanecendo com uma cota ou não.
tá? Ela pode deixar de existir. Importante saber que essa modalidade de alteração do contrato está prevista na Lei 6404/76. E que lei é essa? É a lei das SAs, é a lei das sociedades anônimas, que nós vimos aí também, tá? Importante saber que não é pelo fato dela estar na lei de SA que ela não possa ser aplicada a outras modalidades societárias, tá? É uma modalidade de alteração do contrato social, que sim está prevista lá na lei de sociedades anônimas, mas a cisão pode ser feita por qualquer outro tipo societário, tá bom? Importante saber isso. Aí eu tenho a fusão também, tá? A fusão é quando se unem uma ou mais empresas, elas se unem, a cisão a gente divide. A fusão é a união, né? Uma ou mais empresas para formar uma sociedade nova. Então, o que, que acontece? As duas vão desaparecer. Eu tenho a empresa X e a empresa Y. Elas se fundem, juntam o seu patrimônio, juntam as duas sociedades e formam uma terceira diferente. Por exemplo, você tem a Sadia e você tem a Perdigão. Eram duas grandes empresas no fornecimento de alimentos embutidos, certo? Frios e embutidos. As duas se juntaram contratualmente, dizendo, né, empresarialmente, elas se juntaram e formaram o grupo BRF, né? BRF Food, que é um grupo só. Aí você vai falar para mim, professor, mentira isso daí, porque eu vou lá no mercado e tem bandeja das duas marcas lá, então as marcas não deixaram de existir. Uma grande diferença entre marca e empresa. Marca é etiqueta, é a cara da empresa, é como se ela se apresenta ali para o mercado. Agora, a empresa, o CNPJ, o contrato social, neste caso, dessas duas marcas, é uma só. Então que vantagem que tem as duas serem, entre aspas, concorrentes, sendo que é a mesma coisa? É exatamente isso. É para mostrar para nós, consumidores, que existe uma concorrência, quando na verdade não existe, para dar para nós, consumidores, uma impressão de que nós temos opção, mas a verdade é que não temos, né? E o comparativo, o consumidor comparar a qualidade de um com a qualidade de outro, mesmo no fundo sendo a mesma empresa, os dois, né? É importante para eles, né? É importante, eles geram concorrência, entre aspas, eles geram disputa, eles geram procura, geram demanda, e isso é importante para eles atingirem o objetivo deles, que é o lucro, tá? Mas, voltando aqui, tem nada a ver com isso que eu falei agora para vocês. A fusão, ela é uma alteração do contrato social, é algo empresarial, não tem nada a ver com mercado, não tem nada a ver com disputa, concorrência, oferta e procura, economia, não tem nada a ver. É um contrato social, é uma negociação feita por duas empresas, uma união feita por duas empresas, e essas duas empresas, no contrato social, no documento, deixam de existir, tá? E dão origem a uma terceira empresa diversa, tá? Então você tem a Sadia e a Perdigão, elas se juntaram, formaram a BRF Food, que é uma grande distribuidora de frios e embutidos, imensa, tá? E toma conta desse mercado aqui, né, no nosso Brasil, pelo menos, posso dizer aqui, não sei se fora, mas aqui toma conta, e deixaram de existir uma e outra. No contrato, no documento, deixou de existir uma e outra, dando
origem a uma só, a uma grande empresa diferente da outra, tá? Como que funciona essa fusão? As duas empresas marcam uma reunião que a gente chama de assembleia, tá? Aí as duas empresas levam a avaliação dos seus bens, avalia o estabelecimento comercial de cada uma delas. Lembram lá das nossas primeiras aulas? O que é estabelecimento empresarial? O que é estabelecimento comercial? O que é? Lembram? Se não lembra, volta lá para poder entender. Não vou explicar novamente, porque o vídeo está salvo, está disponível para qualquer um de vocês consultar, tá? Então, ambas fazem a avaliação dos respectivos estabelecimentos empresariais, né? Dos bens, do conjunto de bens e patrimônios, quanto que vale cada uma delas, tá? Feito esse levantamento de valores, elas se encontram numa assembleia, votam, né? Colocam em votação entre os administradores e entre os sócios, colocam em votação. Se for aceito, as duas passam a ser uma só. Registra-se essa alteração contratual num contrato social novo, leva até a junta comercial registra e elas passam a ser uma só, diferente da que era a primeira. Então a A se junta com a B e forma uma empresa muito maior chamada C. Bom? Diferente da fusão, eu tenho a incorporação. Tá? É quase a mesma coisa. A diferença é que eu tenho uma empresa maior e uma menor. E a maior, ela engloba, ela incorpora a menor. Tipo Pac-Man, né? Não sei se vocês sabem o que é o Pac-Man, mas é um joguinho bem clássico aí, que ele vem ali comendo as bolinhas e tem que fugir dos fantasmas lá tal, e vai comendo as bolinhas. Então ele é maior, a bolinha é menor, ele vai lá e come, tá? Ou então o Snake, né? Outro joguinho clássico de celular aí, né? Ele vai comendo ali as bolinhas e vai crescendo. A incorporação é mais ou menos isso que acontece. A empresa que é maior, ela incorpora a empresa menor e mantém o nome da maior. A menor extingue e incorpora ao patrimônio da maior, e a maior mantém o seu nome no mercado, deixando de existir a menor, tá? O procedimento é igual o procedimento da fusão. Existe a, a assembleia, o levantamento do quanto vale o estabelecimento comercial da empresa menor, né? Há uma reunião, uma assembleia, isso é posto em votação, colocado em votação e aceito, firma-se um novo contrato social, né? Não precisa ser um novo, pega o contrato social da empresa incorporadora e a incorporada, né? A empresa incorporadora pega no contrato social dela, altera ali, dizendo que a partir daquele momento, a empresa incorporada, que é a menor, ela deixa de existir e passa a fazer parte daquele grupo maior. Exemplo, Banco Itaú, né? Banco Itaú, antigamente, né, acho que antes de vocês nascerem, existia um banco chamado Unibanco. Era um banco um pouquinho menor, mas de muita relevância, né? O Banco Itaú, o que, que ele fez? O Banco Itaú, ele englobou o Unibanco. Até certo momento da história, aí, no momento de adaptação e incorporação dos, das carteiras de clientes, das contas correntes, etc., se chamava Itaú Unibanco, né? Abriram aí uma denominação para poder não perder a identificação com os correntistas. Então chamava Itaú Unibanco. Aí você tinha aí toda uma propaganda na televisão demonstrando que o Unibanco passou a ser Itaú e agora você só conta Itaú Unibanco, tal, não sei o quê, bababá, babá, babá. Tanto é que você tem
uma modalidade de conta corrente, de cliente dentro do Itaú, se chama Uniclass. Né? É uma modalidade de cliente ali, que é um cliente intermediário, né? É um cliente que ele não é o simples, mas também não é o personalité, que é o topzera. É o cliente Itaú, que ele é intermediário ali. É o Uniclass. Que vem da onde? Vem do Unibanco. Tá bom? Outra incorporação que foi famosa entre bancos também é o Santander, né? Antigamente a gente tinha um banco chamava Banespa, né? Era um banco estadual de São Paulo, né? Banespa era isso, Banco do Estado de São Paulo. E o Santander, quando chega no Brasil, o Santander é um banco espanhol, quando ele chega no Brasil, ele começa a ganhar força no mercado, e aí ele compra esses bancos menores. Então, ele compra o Banespa, que já estava, né, pela hora da morte, ele compra o Banco Real, né, e, salvo engano, não sei se é verdade, salvo engano, ele compra o Banco Pan-Americano também, tá? Então, existe, hoje a gente conhece só o Santander, mas dentro do Santander entraram outros bancos menores por meio da incorporação. Beleza, pessoal? Então, essa é mais uma modalidade de alteração do contrato social. Tá? A fusão, eu tenho duas empresas, elas se juntam e dão origem a uma terceira empresa diferente. A incorporação, não, eu tenho uma empresa maior, que ela é incorporadora, e eu tenho uma empresa menor, que ela é incorporada por essa maior. Essa menor deixa de existir e a maior permanece, né, no mercado tranquilamente e muito maior, né? Ela só cresce, ela já era maior que aquela pequena, agora ela fica maior ainda. Eu não sei em valores, se vocês quiserem, tiverem essa curiosidade, na época, a incorporação do Itaú, a incorporação do Unibanco pelo Itaú, foi um dos negócios mais caros, mais altos, assim, que envolveu mais dinheiro da história do nosso país. Assim. Depois, se vocês tiverem alguma dúvida sobre isso, vocês pesquisem, mas assim, foi um negócio assim estrondoso à época, tá? E foi o que fez o Itaú crescer pra caramba. Hoje o Itaú é um dos primeiros bancos, né, do nosso mercado de hoje, né? O banco que mais fatura, tal. O Bradesco era imenso na época, hoje o Bradesco perdeu mercado pra caramba, tal, se mantém muito bem, mas perdeu mercado pra caramba, né? Você tinha na década de 80, 90 o Bamerindos, né, que foi incorporado pelo HSBC. Hoje o HSBC eu não sei o que aconteceu com ele, eu acho que ele saiu do país, eu não sei, ele não foi incorporado por outro, eu acho que ele saiu do nosso país. Acho, não tenho certeza, tá? Pode ser que ele tenha sido incorporado por outro banco, mas acho que não. Acho que ele saiu do país. Não tinha mais mercado para ele. Mas é isso. Década de 80, 90, começo dos anos 2000, principalmente, a gente teve muita incorporação e muita fusão, incorporação principalmente nas empresas, né, no meio bancário, por conta da instabilidade econômica que o país passava. Né? A gente saiu de um regime de governo, como é que eu posso dizer? Um regime de governo mais autoritário, mais duro ali, em 85, e que foram 21 anos de muita repressão e muita corrupção também, né? A corrupção não é de hoje, tá, gente? Se vocês têm essa falsa impressão, né, de que corrupção é agora, Lava Jato, etc., não, corrupção não é de hoje. E também não começou
de 64 a 85, tá? Mas tivemos aí, nesse período, um período de muita corrupção, tal, muitos benefícios na mão daqueles que, e só, muitos não, todos os benefícios na mão daqueles que administravam, entre aspas, porque não administravam nada, mas assim, que estavam no poder, né? E nada para os outros, e não tinha como contestar, tal. Então, assim, era esse o período que a gente vinha. Então, em 80, final da década de 80, a gente estava numa instabilidade absurda, né? E tivemos aí governos que não conseguiram controlar a inflação, a questão da valorização da moeda, etc. Nós só tivemos perda, 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 até em 94 ser instituído o Plano Real. Né? O Plano Real vem em 94 na tentativa de resolver e de equilibrar um pouco as finanças, né? Então, é esse o cenário em que você tem a quebra de alguns bancos, né? Você tem a perda de mercado. Tem banco que não quebra, tem banco que só perde mercado. Ele não consegue mais oferir lucro. E daí é aquilo, né? Há quem chora e há quem vende lenço. Né? Então, os bancos maiores, né? O Santander, por exemplo, aproveitou essa onda aí nos anos 2000, veio para o Brasil, viu que era um mercado muito bom para ele e incorporou diversos bancos pequenos que estavam mal das pernas, por conta desse histórico aqui, desse pequeno histórico que eu passei para vocês, né? Então tem banco que não subsistiu, não conseguiu ali sobreviver naquela situação econômica. Ah, professor, não mudou nada. Não, aí primeiramente, é outra matéria, e, em segundo lugar, é outro momento histórico. Né? A gente teve esse momento de crise devido a uma situação, nós estamos num outro momento devido a outra situação também, mas tudo muito bem vinculado a desgovernanças, tá? No plural, sem fazer levantar bandeira a nenhuma parte, tá? A nenhuma pessoa específica. A verdade é isso. Então, por que eu disse isso? Para vocês entenderem por que se deu essas incorporações, essas fusões, né? Essas alterações contratuais, elas acontecem muitas vezes, a maioria das vezes, quando uma das partes, ou até mesmo as duas, estão precisando de maior investimento, estão precisando melhorar a sua situação financeira, né, sua situação de lucro, a sua situação no mercado. Então, são nessas situações que acontecem essas alterações contratuais. A incorporação, principalmente, é quando uma grande empresa vê a oportunidade de englobar uma pequena empresa. Assim, olha, mais ou menos jogar banco imobiliário, sabe? Você está cheio da grana, você vê o outro está devendo tudo, fala, vou te ajudar. Eu te dou uma grana aqui, só que os seus bens agora são meus. Entendeu? Mais ou menos isso, banco imobiliário da vida real. Beleza? Só que aqui a gente está falando de relações e negociações muito mais altas e muito mais sérias, obviamente. Como eu faço, chegando agora, né, ao final, né, finalizando aí a nossa matéria de hoje, né, como eu faço para anular os atos da alteração contratual? Como que eu faço se eventualmente eu sou um credor, né? E o rapaz vai lá, a empresa vai lá e faz a alteração do contrato sem o meu consentimento, e eu fico preocupado, né? Eu fico preocupado porque eu posso não receber, né? Lembra quando eu falei lá da transformação que não prejudica nem modifica o direito do credor? Mas acontece às vezes de empresas desavisadas fazerem alterações com o fim de burlar, né,
o pagamento, de tentar se livrar de obrigações, né? Então, acontece isso daí. Então, como que eu faço? Se eu, eventualmente, sou credor de uma empresa que está fazendo uma alteração no contrato e aquilo pode me prejudicar. Então, até 90 dias após a publicação, né, daquele contrato social novo com as alterações, eu, que sou o credor aqui, né, no nosso exemplo, se eu demonstrar que aquela alteração vai prejudicar o meu direito, eu posso reclamar e anular aquela alteração, tá? Então, em até 90 dias, passou 90 dias, estou no 91º dia, o cara fez uma alteração contratual lá e eu quero reclamar. Passou do prazo. Por isso, meus amigos, que prazo é muito importante. É muito importante respeitar prazo, né? Prazo de entrega de atividade, prazo de horário de chegada, de saída dos lugares. Tudo na vida é prazo. Prazo é responsabilidade, né? E a gente, quando a gente, principalmente quando a gente está aprendendo, a gente está num ambiente de aprendizado, a gente é treinado e ensinado, né, a agir de uma determinada forma, né? No caso de vocês, como estudantes do ensino médio, vocês estão sendo preparados para a vida adulta, né? Piscou, já vão estar adultos, né? Falta pouco. Estão mais próximos da vida adulta do que da infância. Então, sim, tem que respeitar prazo, tem que ser cobrado, tá? Porque a vida real é assim, ó, como está na tela. São 90 dias para você reclamar de uma alteração num contrato social que você ache que vai te causar um prejuízo. Passou desses 90 dias, mas é que eu fiquei doente, mas é que eu não consegui acesso ao diário oficial, onde estava publicado, mas é que... Vida real, meus queridos, não tem mais é que, não tem desculpa, é prazo. E prazos devem ser respeitados, tá? Isso aqui é o que acontece quando alguém pretende anular uma alteração num contrato social, mas levem isso como exemplo para a vida de vocês, tá? Eu tinha um professor na faculdade que falava assim: perder prazo é pior do que bater na mãe, né? De tão grave que é. Então, é exatamente isso. Vamos supor que você tenha uma dívida estrondosa para receber, tem um crédito, uma dívida não, um crédito estrondoso para receber de uma empresa grande, né? E daí ela vai e faz uma alteração no contrato social dela, ela é incorporada por uma outra empresa grande, e você descobre que o seu crédito não está incluído lá no levantamento de valores que é feito lá na Assembleia. Ou seja, significa que quando a empresa grande incorporar aquela empresa pequena, você vai ficar para trás e ninguém vai saber que você tem alguma coisa a receber, certo? Aí você fica ali pensando o que vai fazer, procura um, procura outro, aí resolve dormir até mais tarde um outro dia, aí, enfim, passaram-se 90 dias e você nada fez. Aí quando chega no 100º dia, você fala, quer saber? Eu não vou ficar sem receber esse dinheiro, porque eu estou passando necessidade aqui na minha empresa, e esse cara resolveu o problema dele. Aí quando você for lá reclamar, já era. Inês é morta, né? Inês é morta, ou seja, acabou, passou o prazo. Você não pode mais reclamar. E não tem choro nem vela, entendeu? Não tem Teams, não tem chat, não tem e-mail, tá? Não tem coordenação. É isso que acontece na vida real. Então, é importante a gente levar esses compromissos que a vida real tem para a nossa vida desde já, porque aí fica menos difícil. A vida não é fácil, ninguém nunca falou isso, mas fica menos difícil quando a gente, né, entende algumas regras do jogo.
Como dizem, né? A vida é dura para quem é mole, é mais ou menos isso. Então, quando a gente entende um pouco a regra do jogo, a gente acaba não facilitando, não digo isso, mas se frustra menos, né? Então, vamos lá. Até 90 dias após a publicação, né? Após a alteração apresentada, o registro, não. Após a publicação. Lembra lá quando a gente falou de contrato social? Você pega todo o documento, junta os documentos, leva na JUSESP, a junta comercial. A junta comercial vai lá e publica aquilo no jornal, dizendo para todo mundo que a partir daquele momento aquela empresa existe. É isso é a publicação. Quando vai fazer alteração no contrato social, é a mesma forma. Você leva lá a alteração, a junta analisa, publica. A partir daquele momento, aquela empresa passou a ser dessa forma, mudou isso, tá? É assim que funciona na alteração. Então, após 90 dias dessa data de publicação, até 90 dias, né? Após 90 dias, acabou a brincadeira, não pode mais reclamar. Então, até 90 dias, aquele que se sentir prejudicado por aquela alteração contratual poderá reclamar e pedir a anulação daquela alteração. E ganha, viu? E ganha. Tá? Duas situações em que a empresa que faz a alteração se livra, vamos dizer assim, se livra de fazer de ser anulada, de ter a sua alteração anulada. Duas situações, duas. A consignação em pagamento ou a garantia da execução. O que significa isso? Vamos supor que eu tenho uma empresa que está quase falida e uma empresa grande me oferece a incorporação e aí eu vou ganhar uma grana, vou fazer parte daquela empresa, vou ganhar um pedaço naquela sociedade. Vou melhorar a minha situação. Só que eu tenho diversos credores. Eu devo para um monte de gente. Aí sabe o que a empresa grande faz? Porque ela tem um bom advogado, ela tem um bom profissional que orienta ela e entende de alteração de contrato social. Sabe o que ela faz? Ela fala assim, olha, dentro do nosso acordo aqui, lá na Assembleia, a gente conversando, né? Dentro do nosso acordo aqui, a gente vai fazer o levantamento do valor que você deve, para quem você deve, vamos listar, e nós vamos consignar o pagamento delas em juízo. O que significa isso? Quando você tem uma dívida, se você quer demonstrar a sua vontade de pagar, mesmo que quem tem que receber se negue a receber, e principalmente quando isso acontece, às vezes a pessoa por via fala, não vou receber. Entendeu? Que eu queria receber tal dia, tal, mas aí você vai ficar com aquela dívida. Então, para você não ficar com aquela dívida e demonstrar sua boa fé e o interesse de pagar, você pega o valor que você deve, ou que você acredita que deve, deposita numa conta judicial, numa conta lá do fórum, falando em termos aqui fáceis, tá? Uma conta lá do fórum. Isso vai gerar um protocolo, um número, você vai ter um número de processo. E neste número de processo vai estar constando lá a sua consignação em pagamento, que é o quê? Que é aquele valor que você depositou em favor daquela pessoa e aquela pessoa vai ser intimada a buscar aquele valor. Se ela olhar o valor e falar realmente é isso que eu devo, ela pega o valor e está resolvido. Se ela, é isso que eu devo, não, é isso que eu tenho de crédito, né? Se ela olhar aquele valor e falar, não, ele está me pagando o quanto ele deve, mas está faltando juros, tal, não sei o quê, aí vocês iniciam uma discussão judicial, mas com o valor ali já depositado e garantido. Tá? Isso é uma consignação em pagamento. Quando o devedor tem a iniciativa de depositar o valor que ele acha que deve perante a justiça. E daí chama-se o credor para vir olhar e dizer se ele está satisfeito com aquele valor ou se
está errado, tal. Isso é a consignação. Outra situação que também afasta a anulação da alteração contratual é a garantia em juízo, que é mais ou menos a mesma coisa. A diferença é que acontece da forma contrária. Naquele meu exemplo que eu falei, que eu estou passando por uma incorporação, tal, não sei o quê, e daí eu falo lá para a empresa incorporadora, falo assim, olha, as minhas dívidas são tantas que os fornecedores, os meus credores, já entraram com a ação contra mim, né? Tem um monte de ação judicial, então já tem uma ação judicial. Né? O credor já foi atrás da justiça e pediu para a justiça ir atrás dessa pessoa para receber o dinheiro. Neste caso, para que o juiz não entenda que é uma fraude à execução a minha alteração contratual, e para que eu não sofra uma anulação dessa alteração, que seria muito boa para mim, né? Aí eu faço a garantia de execução, que é o quê? Eu pego o valor que ele acha que eu devo pagar, deposito nessa conta judicial, vinculada a esse processo de execução que já existe, e dali, a partir do momento que eu deposito, independente da outra parte pegar esse dinheiro e me dar quitação ou não, só o ato de eu garantir o juízo, significa garantir o juízo, garantir a execução, garantir o juízo, é a mesma coisa, é depositar esse valor numa conta judicial. Tá? Então, na consignação em pagamento, o próprio devedor tem a iniciativa de depositar, e daí o juiz chama o credor para vir receber, e na garantia de execução, o devedor já sofre uma ação contra ele, e ele deposita nesta ação o valor para poder falar assim, olha, eu tenho tanta boa fé que eu vou depositar o valor aqui, mas depois que o juiz decidir quanto realmente é a dívida, aí o credor leva o dinheiro, mas eu já estou depositando aqui, tá? Deposito já aqui, e daí, ao final, se tiver sobra desse dinheiro, o juiz me devolve. Se tiver que colocar mais, né, por conta de juros, etc., eu deposito mais. Ou, se aquele valor satisfizer o credor apenas retira. Então, nessas duas situações, que são duas situações de demonstração de boa-fé, demonstração de que o devedor não está se furtando a pagar, ou seja, não está se negando ou fugindo ou fraudando o pagamento, né? Por que ele demonstra isso? Porque ele já depositou o dinheiro ali. Né? Fala assim, ó, eu vou fazer o que eu vou fazer porque é bom para mim, mas você não vai ser prejudicado. Tá aqui, ó. O dinheiro tá aqui. Então, nessas duas situações, mesmo que o credor diga que a alteração contratual tem que ser anulada, o juiz não anula. Por quê? Porque o devedor já comprovou que, mesmo fazendo a alteração, a garantia de pagamento já foi dada, tanto pela consignação quanto por uma garantia de execução. Tá? E se nesse mesmo prazo, né, no prazo de 90 dias ali de reclamar, né, no prazo de 90 dias de reclamar, eu estou tentando fazer ali uma alteração contratual para não quebrar, para não falir, mas aí dá errado e a minha empresa fale. A minha empresa fale nesse momento, né? Putz, não consegui segurar, tentei fazer uma fusão, fazer uma incorporação, até mesmo a transformação, para poder mudar, para poder resolver as minhas contas, mas não consegui, fali. Então, se dentro desse prazo de 90 dias a empresa abrir falência, o que acontece? O credor, que já tem preferência ali, né? Ele não vai poder mais pedir a anulação da alteração do contrato, porque não vai ter mais alteração de contrato. Abriu falência, não altera mais contrato. Mas ele pode,
para poder salvar o direito dele, ele pode pedir para o juiz da falência a separação do patrimônio. O que é a separação do patrimônio? É pedir que o juiz veja o que aquela empresa ainda tem de patrimônio, a empresa que faliu tem de patrimônio, e separar para que o meu direito ao recebimento do meu crédito não seja prejudicado. Pelo menos tenha alguma coisa para no futuro leiloar, né? Ou vender, etc., para poder pagar a minha dívida. Beleza? Firme, pessoal. Fechei aqui. Voltei com vocês. Então, basicamente, era isso que a gente tinha que falar hoje, tá? As diversas formas de alteração do contrato do contrato social e prazo, né, de reclamação, de anulação e razões ali que afastam a anulação, tá? Hoje a gente encerra o nosso assunto sobre contrato social e na próxima semana a gente inicia a nossa nova e última matéria do semestre. Beleza? Um abraço a todos. Estou à disposição no chat, no e-mail e nos nossos canais de comunicação. Até a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau. Parando.